Iceberg Bitulinati. Janaina Moitinho revisou. Daniel Michoni designou e fez a arte da capa. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, ficha catalográfica feita pelo autor. Índices para catálogo sistemático. 1. Poesia, literatura brasileira 869.1. CDD, B 869, 1 CDU. 821, 134, 3, 81, mais 82, 1. Copyright 2017 Bitubelinati. Todos os direitos estão liberados para reprodução não comercial. Qualquer parte desta obra pode ser utilizada ou reproduzida em qualquer meio ou forma, seja mecânico ou eletrônico, fotocópia, gravação, etc. desde que não tenha objetivo comercial e seja citada a fonte, autor e editora. B 444 e Belinati, Beto, 1985 Iceberg Bitubelinati. 1 ED. São Paulo, ED do autor, selo do burro, 2017. 120 páginas. ISBN 978, 85, 92 39 50, 0, 1. Poesia brasileira e Bitubelinati, pseudônimo de Roberto Tommasini Bellinati. Título: Selo do Burro 2017. ICBRGTOBELL Nat. Juliana e Romeu, esse livro começou em vocês. Prólogos. 11. Às vezes eu erro, palavras não toleram pressa. Respiro. Recomeço. Vamos. 12. Sei o que é, sei o nome, a composição, a temperatura, a forma, as formas. Sei descrever, explicar, ensinar. Conheço histórias sobre filmes, perigos. Sei sua origem e destino. Mas nunca tive um nas mãos. Nem debaixo dos pés. Nem diante dos olhos. 13. Sou duro. Mas não é desculpa ou perdão o que peço, entendimento, talvez. Simpatia. Mas não é incompreensão ou desconfiança o que recebo. Ao contrário, tenho ganho tanto de olhares a dinheiros, de palavras a herdeiros, que só posso agradecer. Então, nada peço. Comecei errado, o livro. O poema. Precisarei, preciso iniciá-lo novamente. 14. É bom lembrar, poesia nunca falha, já poeta. Pois, sou esse. Não sabe o irrito-me PRUFUNDAMNT com meus limites. Não tenho calma. Falta-me traquejo. Ginga. Habilidade. Sensualidade. Natureza. E rima. E outras. Sobram-me diplomas, papéis, gorduras inúteis. Veja estas linhas, por exemplo. Ia pedir desculpas, desisti. Ia pensar o que pedir, desisti. Ia começar de novo, desisti. Ia desistir do poema, não desisti. 15. Ou melhor, pior, desisti de desistir. Ponto. Difícil. Qualquer poeta, pessoa séria, já teria abortado essa missão. Ao menos, omitido seus erros. Acontece que sou duro. Tenho essa dureza. Nasci no concreto, muro, tijolo, quadrado. Sou reto. Vim do cinza da parede fria. Tenho essa frieza. Não conheci calor de tambor, suor de dançar, nada que faz suar do violão, apanho surra violenta do pandeiro. A voz, então, é melhor nem. Enfim, tanta coisa acontecendo e eu continuo assim. 16. Só sei falar de mim. É que sou duro. Frio. Desgarrei-me dos meus. Nesse mar sem fim, estou à deriva, objeto estranho, insisto no ir, pois me encanta o canto dessas águas que estão em volta, refrescantes e tocam minhas bordas, a fluidez como se modificam, e me envolvem. Sonho um dia ser água. Por enquanto, sigo, flutuo, 7-8 submerso, só a cabeça para fora. V. Ainda sou duro, estou descobrindo o derreter. 17. TH greatest thing you'll ever learn is that love and beloved in return. E denabes. É não estar sozinho o tempo todo.
É ser festa nos momentos todos, listas, filas, dinheiros que somem música alta, cerveja quente e limpeza. É para o que der e vier, dar e receber, esquentar e derreter, aprender e ensinar. É não ter balança o tempo todo dia, mas equilibrar, desejar harmonia. Amar, possível definição, não ter regras e seguir os combinados. O tempo todo. 18. Humano como adjetivo é um engano argumentativo. É passar um pano e esconder o dano causado pela condição humana. Mente ao pregar a paz seletivamente olha para trás e ignora a semente, finge que desconhece a maldade de que é capaz. Tira o peso. Pedem o impossível, seja mais humano. Não dá, já sou. Vejo, reconheço e admito o risco da minha humanidade. Sei bem quem eu posso ser. Folgado, preguiçoso, viciado, mentiroso, avarento, covarde, nojento, ignorante, hipócrita, arrogante, ladrão, estuprador, pedófilo, um assassino. É mais nosso irmão do que o amado cachorrinho de estimação. 19. A primeira pessoa do singular, eu, em construção, assumo, estou sem rumo. Não sei quando devo ou posso ou quero usar o verbo. E. Palavra torta. Pois que um verbo, geralmente, movimenta, possibilita, indica, mas esse é define, solidifica a segunda, a terceira pessoa. O outro. Congela, ele, e. Ela, e. Você, e. Alguém, e. Todo mundo é. Menos eu sou. Assim, quando escrevo não estou em mim. Ou estou, mas em excesso, e decreto minhas meras opiniões. É bom lembrar. É ser festa. É um engano. É passar um pano. 20. Já se foram alguns outros tantos virão. Peço perdão, chegará o dia em que serei menos juiz e mais poesia. 21. Palhaço, poeta, professor, palhaço, poeta, professor, professor, poeta, palhaço, professor, poeta, palhaço. 22. Desfragmentados. E nunca nadei nos rios da cidade onde nasci. E as estrelas que me perdoem, mas a lua é fundamental. Este poema não é uma homenagem a Vinícius de Moraes. Ao contrário. Ponto. Desaparecimentos. Não veremos o Polo Norte, meu bem. 25. Infância. Calotas polares. Rinocerontes. Rio Doce. Rios em geral. Florestas, bosques, matas, cerrados. Montanhas. Cidadezinhas ao pé das montanhas transfiguradas em barragem de rejeitos de minério de ferro. Abelhas. Escola pública. Cartas, manuscritos. Artesão. Casaquinhos de lã bordados pela avó. Quintais, aldeias. Confiança. Tupi-Guarani. Memória. Os outros. Paralisia infantil. Motor a combustão. Caçadores. Riso cruel. Céu. Inferno. Montanhas alagadas e transfiguradas em barragem para produzir energia elétrica, painéis fotovoltaicos espalhando-se. Minas de ouro. Mosquitos indesejados. Vestibular. Orelhões. Mimeógrafo. Máquina de escrever. Casa de farinha. VHS, DVD, Blu-ray. Norma culta da língua portuguesa. Falta de informação. Família tradicional brasileira. Agimos porque pensamos. Pensamos porque agimos. 27. 28. Repara, o fim às vezes é bom. Algumas ideias, pragas, dúvidas, atitudes, técnicas, doenças, relações, palavras, intenções, máquinas, invenções. Já desapareceram ou estão. Desaparcindo. Ainda bem. Ponto. Escrevo para o que some e deixa buraco. 29. Infância torrada. Crianças exageradamente expostas ao sol. Não o resistem. Ou sol nenhum? Cadê resistência? Infância crua. Já disseram, sombra é lugar bom de crescer, ver a luz e não ter medo. 30.
Menino levado desde pequeno. Suspende as saias das meninas, comanda o pega-pega, inferniza a empregada. Que lindinho. Diz uma tia. Tão sapeca. A vizinha. Menino levado, o pai orgulhoso do recado na agenda. Estava embaixo da mesa, beijando uma aluna na boca. Ganhou um parabéns e um carrinho de controle remoto. Quando sua irmã nasceu, comoveu a todos com ataques de beijos e carinhos fraternos. Quando ela cresceu, que menino engraçado, censurava o comprimento do vestido. Uma gracinha. Cuidando da irmãzinha. Desde pequeno. Levado. Sal na lesma, cigarro na boca do sapo. Levado, conduzido desenfreado. Deu no que deu. 31. Dizem, os gelos do topo do mundo e também os do fundo estão derretendo a cada segundo que passa. A massa gelada se parte em pedaços e parte em jornada, levando mais água fria. Montanha boiando nos mares quentes derrete bem lentamente, subindo e elevando o nível do vasto oceano que avança, engole as praias do Rio e da França, ilhas perdidas, cidades inteiras. 32. Histeria. Dizem da mão humana nisso tudo. Só sei que tuço na fumaça espessa. 33. Rifles, rinocerontes. Chifres. Não chega poesia nos dedos com resíduos de pólvora, nem no gatilho, nem na parede da sala grande, nem na testosterona. Este poema não altera a relação rifle-rinoceronte. 34. Enquanto o mel estiver escorrendo, falaremos bobagens, lambuzados satisfeitos. Dirigiremos nossos carros com o pote entre as pernas. Quando o mel estiver esgotando, falaremos bobagens, desesperados insatisfeitos. Pagaremos fortunas para abelhas voarem em nossos quintais. A questão não é ter mel. A questão é ter. 35. Eu queria escrever um poema escudo, um poema de livro de escola, que menino lê vê um novo mundo. Eu queria escrever o José do Drummond. Queria que as escolas fossem lar em nome dos sonhos. E. Manuel Bandeira MF. Manuel de Barros MI. Mano Brown. Com portas abertas e gente viva. Que o mar e a merenda andassem de mãos dadas. E. Paulo Leminski MF. Ana Martins Marques MI. Cecília Meirelles. Mas não. Os castelos são de areia, de grades, de vidros quebrados e baixos salários. De portões e muros altos, arqueiros nas torres, guardas. 36. Guardando, afastando, com flechas de fogo e pedras na cuca, os pés e os nomes de sonhos. E. Daniel Michoni MF. Eveline Sim MI. Arnaldo Antunes. Maltratados, emborrecidos, embrutecidos, somos vários socos na boca do estômago. Paz, muitas e muitos picaretas. Cavam, 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 cava, cavam, 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 se cavam, 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 cava, cavam, 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 se ave cavam, 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 cavam. 37. E quando encontram o buraco gritam. Nossa, um buraco. E solucionam. Precisamos tapá-lo. Pois a solução foi justamente o motivo da escavação. Por fim cobrem e escondem, afinal. Não há outra saída. E acabam-se. E. Fernando Pessoa MF. Bertolt Brecht MI. Babi BAQ. Sonhos e futuros lançados no buraco, cimentados, chumbados, não há possibilidade de locomoção. Restam os chatos, os débeis vagabundos, que se debatem nos restos, no que sobrou, nas sulcatas. E. Marcelino Freire MF.
Sérgio Vaz M.E.I. Mel Duarte. 38. Que resistem nas escolas de lata a escolas de luta. Pois querem poemas, escudos e flores na entrada para que a chegada dos pequenos, junto de seus pais, seja bela e prazerosa. E ali, no pátio ensolarado e florido, terra, grama, árvore, ouvem-se barulhinhos de futuro e bolinhas de gude. 39. 40. Teste-me. Não faltarão belas joias tendo quem as compre. Não faltarão belas roupas tendo quem as compre. Não faltarão belas facas tendo quem as compre. Não faltarão belas cadeiras tendo quem as compre. Ponto. Esculturas, pinturas, poesias, canções. Faltarão. Não entendo. 41. Era ancião. E a linha e a lã pertenciam aos dedos velhos. Mesmo cansados, teciam bordados repletos de afeto e lucidez quando anunciada uma nova gravidez na família. Chamavam-na avó. Tia. Vírgula. Vizinha. O parentesco, não importava, era sempre ela quem presenteava as pessoas que ainda estavam por nascer. Tecer era seu ofício não remunerado. Somente ela pelas redondezas. As moças mais novas estavam ocupadas demais com afazeres mais importantes. Os moços mais novos, também, estavam ocupados demais com afazeres ainda mais importantes. 42. Somente aqueles dedos sabiam ser o que eram e eram, agora, para aquele jovem casal recém-casado tão querido e desejado menino estava a caminho. Mãos e dedos se alegraram com a nova empreitada. As agulhas começaram a dançar, sabiam os passos quase de cor a cor, vermelha tecia, puxava os fios sem se preocupar. Os dedos estavam velhos, o corpo todo estava. O ar começou a faltar. As três irmãs que nunca param de fiar encontraram o ponto final daquele tear. Toda a vida está por um fio. Faltava ainda metade do casaco. Ponto. 43. O jovem casal foi até a loja e viu um azul. Tinha até laço de fita. Feito à mão. Gostaram. Gastaram. Não faltarão belas roupas. Era um belo casaquinho de lã bordado à mão. Só não sabiam de quem era a mão. Nunca mais souberam. 44. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Diz o provérbio africano. Mas as aldeias crescerão. Ficaram poderosas. Espremeram e esparramaram. Sobraram algumas árvores. Ali no meio. As praças. Mas e o perigo? O desconhecido? Bandidos. É melhor brincar dentro. Nesse ponto, Quintal salvou. Porque era dentro, mas era fora também. Tinha céu, tinha terra, sol, chuva, formiga, às vezes até jabuticaba. Era um jeito de se aproximar de tudo aquilo. 45. Que precisa se transformar para existir. Mas as cidades crescerão. Ficaram mais poderosas. Espremeram e esparramaram. Concreto. Precisavam de área útil. Para a varanda gourmet. Para quem puder pagar. Acontece que as crianças são quintais, praças, aldeias, portais. E continuam a engatinhar. 46. Ainda sobre confiar. Você fechava os olhos e entregava de mãos dadas sua caminhada guiada por outra pessoa. Você abria os olhos, mas continuava e permitia que o olhar da guia lhe contasse o entorno. Você aprendia novos nomes, sons, ouvia o rio, chegava perto da lagoa, não sentia frio, o pé descalço pisava o chão de terra batida, depois grama, sons da vida, nus, no encalço. Ela falou. Vai. Vírgula, e você descobriu que podia correr, cair, rir, chorar, levantar, sujar, limpar, esconder, mentir, enganar, sofrer, desejar, sonhar, atuar, intervir, procurar, fracassar, encontrar e intermináveis. Tudo o que você fazia era confiar, no olhar, na voz. 47. No caminhar. Sua vida era mais fácil. Mais bonita.
Depender não era um verbo depreciativo. Ponto. Um dia, chegaram espelhos. Você comprou. Muitos. De todas as formas e tamanhos, em todos os cantos, sua casa ficou um encanto. Encantada. Modificaram o espaço. Esses vidros não transparentes impediam a visão de ir além daquele ponto onde sua própria imagem fora fixada. Você olhou muito para você e entendeu que se quer algo bem feito, faça você mesmo. Suas pálpebras endureceram, agora, os olhos permanecem sempre atentos. Quase não piscam. Quanto mais espelhos, menos irmãos. Você tem filhos, mas não sabe o que é aldeia e todos tememos o que não conhecemos. Você se protegeu, se cercou, se enclausurou. 48. Você não lembra de nenhum provérbio africano. Você não lembra mais o nome de todas essas coisas que estão à sua volta. Alguém te ensinou. Quando você me conta uma história, eu acredito. Se eu disser, Vem comigo. vírgula, você vem. Se você propor, Vamos correr. vírgula, eu vou. Se ela mostrar, Olha que lindo. você vê. 49. Filhos da catequização, netos da supremacia, herdeiros, da contradição, criados, da tecnologia de pessoas. Sabemos pouco, quase nada das pessoas de antes, quase pouco, muito nada, que apanharam muito e sumiram quase todas, rostos sem retratos, memórias sem registro da língua, do som de seus amores, de como amavam e xingavam. Como falavam, olha a lua que bonita. Ponto de interrogação. O que gritavam quando resistiam. Sabemos pouco, quase nada. Nada de novo nisso tudo sabemos do grito. 50. Do veto do sangue, das casas de aço, do fogo no mangue, da falta de espaço e tempo pro momento do rito, da cruz no mastro. Ouvimos o grito, lemos o escrito registro de caminha. Sabemos de tudo isso e falamos português. Apesar de tudo, continuamos falando português. Sabemos, poemas não ressuscitam carne queimada. Sabemos, eu te amo e love you e CHLIABDISH eu te amo. Mas e a língua do som de seus amores? Como amavam. Restaram nomes de frutas, legumes, cidades, rios. Mas e a língua do som de seus amores? Estamos cansados de não saber. A Europa é um lugar e só. 51. Lembrar, as mãos dos antepassados, o que fizeram para todos os lados. Contar histórias é encontrar memórias, descobrir o antes. Como era. Como ficou. A retificação dos rios, por exemplo. Meu Deus! Por quê? Assim, segundo a lógica narrativa dos que possuem tinta, papel, dinheiro e nenhum talento, algumas memórias não foram registradas, perderam-se. Não são mais histórias. Mostram-se fatos prontos. Realização. A seguir, a impressão de que foi sempre assim. Naturalização. E vamos viver. 52. O trabalho que dá achar uma foto de cada avô e cada avó uma outra, dos bisavós e outra, dos trisavós, e assim retroceder até não ter sido inventada ainda a fotografia. O trabalho que dá. Narradores precavidos, dá trabalho mexer nisso aí. Ninguém vai te pagar para você revirar o passado. As memórias que precisavam ser guardadas já foram devidamente registradas. Faz o seguinte, deixa pra lá. Esquece. Vamos viver. O quê? Como assim insiste? Mas. Ok. Tudo bem. Eu te entendo. Não concordo, mas compreendo. Você pode revirar essas memórias, se quiser. Mas, antes, precisa pagar essas contas aqui. Por favor. Boa noite. Estranho é quem insiste em cavucar. Somos memória depositada. Do corpo ao gesto, nosso nariz conta uma história, nossa língua, várias. Essa cidade também conta e toma conta dos nossos passos. Os outros estão sumindo e eu, junto. Afinal, somos o outro para os outros. 53. Não gosto de sumir nem de perder. Meus adversários riem, me ridicularizam.
Mas não no que sou ridículo, na minha teimosia, arrogância, preguiça, desleixo, não. Riem dos meus versos, da minha sinceridade nisso, no meu esforço, me apontam e gritam. Asno. Asno do século. Escroto. Ridículo. Ignorante. Ponto. Ignorante, late ignorante, ADJ e sub M mais F1 quem ou aquele que ignora. Vírgula. Não cabem versos. Ecos de redes sociais. Rir é ofender. Rir e ofender. 54. Rir é defender. Rir e defender. Rir é resistir. Rir e resistir. Como assim, Beto? Pode tirar sarro só de algumas coisas. Eis nosso estado de luta, cagar regra e cuidar para não sentar em cima da merda. Estamos sendo ignorados. Estamos sendo ignorantes. Não sei o que é mais triste, ignorar a própria ignorância ou os outros. Sem ninguém somos também ninguém. Narciso. Tempos líquidos escorrendo para o óbvio ralo. 55. E entendi. Não é acordar todo dia, lavar o rosto, comer o que gosto, na mesa da sala da casa que é minha casa, minha dívida, o que me fará feliz. Entendi. Não é dirigir até o trabalho e trabalhar no que acredito. Não é gostar do emprego. Não é ter sorte. Não é se esforçar e planejar e estudar e ler todas as peças de William Shakespeare e Bertolt Brecht. Não é ensinar a falar bom dia e obrigado e com licença e por favor para crianças que já nasceram com mais dinheiro do que eu ganhei trabalhando nos últimos 10 anos, mostrando aos meninos de 10 anos como tratar as meninas de 10 anos. E se fosse a sua mãe? Quantas vezes eu já perguntei? 56. E se fosse a sua irmã? Para meninos de 14 anos que falaram da bunda da menina de 13 anos e fizeram um desenho na lousa e riram e disseram que era só uma brincadeira igual à brincadeira de tacar fogo em mendigo em ponto de ônibus. Foi mal, relaxa, era só uma brincadeira, só uma piada. Eu entendi. A minha real felicidade não virá daí. Não. Se em algum momento você já me ouviu dizendo que o meu trabalho era contribuir com o que eu tinha de melhor para oferecer para o mundo, esqueça. Eu estava enganado. Agora entende o que preciso fazer para ser feliz. Não é receber aplausos e flores e parabéns e notas 10 de meia dúzia de gente que, assim como eu, também finge que aquilo é importante, porque pega bem, e finge que se emociona e finge que é feliz. Não é ser poeta e ser chamado de poeta. 57. E ser querido e ser amado e ser admirado. Não. Entendi. Demorou, mas entendi. Talvez seja difícil, mas agora já sei para onde ir, por onde caminhar. Já sei onde mirar. Se eu tivesse uma mineradora, por exemplo, a minha felicidade nunca ia acabar. Porque eu cavaria bem fundo na montanha atrás do tal do minério de ferro que é muito útil para todo mundo, porque ferro e aço tem em tudo, eu contribuiria muito e muito para a sociedade. Mais do que com poesia. Como recompensa ganharia muito e muito dinheiro. Mais do que com. Olhe ao seu redor agora, tudo tem parafuso. E parafuso é feito de quê? De aço, que é feito do ferro que fica bem fundo no fundo da montanha. 58. Seria ainda mais feliz se a mineradora fosse minha e eu pudesse colocar alguém para trabalhar como responsável técnico. Vai que, Deus me livre, porventura, nem me fale, a montanha desmorone. Deus me livre de uma tragédia dessa, nem me fale. As pessoas morrendo e perdendo a vida e as coisas. E uma cidade inteira coberta de lama. A culpa não será minha. Entendeu? Entendi. A felicidade verdadeira é essa, não ser responsável por nada. Que nem uma criança. Não são as crianças o exemplo máximo de felicidade. Porque alunos e palavras e estar em cima de um palco, e escrever para falar com pessoas é muita responsabilidade. Deus me livre de uma tragédia dessa, nem me fale. Eu quero mais é um cantinho sossegado, uma cobertura em Ipanema e o céu balançado é quase um poema, já tá bom para mim. Se eu puder ser dono de uma mineradora que opere, sei lá. 59.
Em Mariana, por exemplo, ou em qualquer cidade do Brasil ou em qualquer cidade do mundo isso. Em qualquer cidade do mundo. E poder morar numa cobertura em olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é o ideal. É o ideal morar bem longe do trabalho porque se der alguma merda que Deus me livre de uma tragédia dessa nem me fale a culpa é do responsável técnico. Eu falei pra não contratar aquele IP. Pode ver está lá no nosso site nosso compromisso nossa missão nossos valores. Respeito às pessoas prezamos pela vida acima de quaisquer resultados e bens materiais. Respeitamos o direito à individualidade, sem discriminação de qualquer natureza, e honramos, com nossa responsabilidade, o bem-estar das pessoas e da sociedade, assim como o cuidado com o meio ambiente, por meio da utilização correta dos recursos necessários às nossas atividades. Acreditamos em nosso papel influenciador e contributivo para o desenvolvimento social e econômico do país, visando ao futuro das próximas gerações. No site da minha empresa, vai estar escrito assim: não importa se faremos desaparecer montanhas, rios, bairros, cidades, vidas. 60. Poder dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Não conhecer Édipo. Entendi o que preciso fazer para ser feliz. E vê o que pensa quem passa com pressa ao lado do retificado rio Tietê. Trânsito, rima com nada. Interrompida a viagem presos à margem. Irritados. O que sente quem sente o cheiro do desacordado rio Tietê? Quem sente? Quem sofre? Quem chora? Quem lucra? Quem se acostuma? Quem já viu a espuma lá em Pirapora do Bom Jesus? Quem era vizinho do Tietê há muitos anos fazia o quê? 61. Quem é vizinho do Tietê há muitos anos faz o quê? Quem era vizinho do Rio Doce há muitos anos fazia o quê? Quem é vizinho do Rio Doce há muitos anos faz o quê? Sabemos, junto com os peixes vão-se, também, as garças pescadoras pescadores passeios nas margens curvas árvores nativas sombras oxigênio, o rio poluído carrega, diluído, nosso ódio, nossa indignação, capacidade de ação, enfim, toda a sensibilidade. Ou quase, fica o olfato. Diz, São Paulo, quanto tempo leva para se acostumar com o cheiro? 62. Dirijo-me, aqui, a toda a humanidade. A cada homem e mulher que habitam esse planeta, esse nosso querido planeta, que outrora já pareceu tão grande, infinito, até. Nós, que aqui estamos, somos os herdeiros da engenhosidade humana, somos filhos da racionalidade, das ideias, das maravilhosas invenções, da escrita, da pólvora e da energia elétrica. Sobretudo, somos filhos da coragem. A mesma coragem que carregavam os fascinantes descobridores europeus, que munidos apenas de bússolas, navegaram pelos mares, até então desconhecidos. Eles acreditavam em sua própria sabedoria, em sua experiência e em sua coragem. Meus caros irmãos e irmãs, corre em nossas veias esse mesmo sangue desbravador. Nossos antepassados mostraram que era possível ir além. Além da onde a vista alcança. Além dos limites apontados pelos preguiçosos. Não renegaremos nossa força e nosso talento. A humanidade está prestes a dar um passo gigantesco. Arrisco dizer que é o passo seguinte ao de Neil Armstrong. Há quantos anos esperamos pelo prosseguimento dessa caminhada? Chegou a hora, meus companheiros. Temos o prazer de anunciar Lunar Eva, a primeira colônia humana na Lua. A humanidade está prestes a construir suas primeiras casas fora do planeta Terra. Uma colônia totalmente sustentável, que explorará de maneira organizada, controlada, eficiente e consciente, todas as possibilidades que nosso satélite tem a nos oferecer. Uma nova sociedade. Literalmente, um novo mundo. Cientistas, pesquisadores, médicos, engenheiros e artistas serão os primeiros habitantes de Lunar Eva, ocuparão e transformarão nossa querida Lua em um lugar humanamente habitável. Teremos um rígido controle de acesso, para garantir a sustentabilidade do projeto. Contudo, nossas maiores metas são a democratização e a expansão da conquista do espaço assim, visitas turísticas guiadas poderão ser agendadas por qualquer pessoa.
63. Este é só o começo, meus amigos. Logo, enviaremos missões a Vênus e Marte, iniciando o tão sonhado processo de colonização de outros planetas. Vamos deixar os filmes de ficção no passado. Vamos eliminar as fronteiras. Vamos além do planeta Terra. Preparem-se. Em menos de 2 anos, nas modernas instalações de Lunar Eva, nascerá o primeiro bebê humano extraterrestre. É o início de uma nova era. Avante, humanidade! Enquanto isso, do lado de cada tela touchscreen, dá um trocado. 64. Tem uma faixa cinza de poluição no horizonte. Que horizonte? Resistências. Pequeno ponto sólido na liquidez sem fim. 67. Bertioga, 25 de março de 2016. Ontem foi a primeira vez que você viu o mar. Uma longa faixa de areia separava o hotel da água e, durante o caminho, olhando o horizonte, sua empolgação traduziu-se em perninhas frenéticas e um inigualável sorriso, quase gargalhada. Até seus olhos, que estavam fixos no mar sem fim, sorriam, e sorríamos, eu e sua mãe, encantados pelo seu encantamento. O sol se pondo atrás da serra, à direita, fazia com que o céu, lá no fundo, lá no beijamar, ficasse tingido de amarelos e laranjas e azuis, exatamente daqueles jeitos que escrita nenhuma dá conta de descrever. O barulho das ondas ficava mais forte a cada passo, assim como o brilho dos seus olhos. Ao ver de perto o vai e vem infinito, você gargalhou, esticou os pequenos braços em direção à água, nós obedecemos, abaixamos e deixamos a vida continuar. No toque do sal na pele, mais risos, mais luz, mais vontade de ser gente. Não cabiam receios, sentamos na areia molhada, você, de costas para mim, de frente para o mundo, e ficamos por ali, ao poente. Sua mãe, eu, você. Aprendi o que havia esquecido. Descobri por que cheguei até aqui. Logo veio a noite, serena e onipresente, acompanhada de vento frio, contrastando com a água quente do mar, obrigando-nos a iniciar partida rumo às cabanas humanas. Porque essa é a grandeza da natureza. Não pede licença e nós agradecemos. Por fazer parte. Cada vez mais. Amor, seu pai. 68. Jorge. E tinha esse carro. Ficava na boca do rio, bem de frente. E o carro tinha tipo uma. Na verdade, o carro tinha nada. Porque, na verdade, nem era um carro. Eram 4 pedras, assim, 1, 2, 3, 4. E quando você sentava em determinada posição em uma das pedras, parecia que você era o motorista, a pedra do lado ficava sendo o passageiro. E as 2 de trás, o banco de trás. Foi Jorge que percebeu que parecia um carro. E a gente ia lá, pra brincar. A gente foi muito lá. A gente ia pra ir pra outros lugares, sabe? E a gente ia. 69. Nossa! A gente viajou muito naquele carro. Pra toda parte. Tinha dia que a gente resolvia e subia pela ponte que varava o rio, assim. E nem tinha ponte, o rio. Mas tanto faz, porque, também, não tinha carro. Então. Como era bom. Como a gente ria. Eram 4 pedras, certinho, uma pra cada um. Parece que foram feitas pra gente. Dizia o Jorge. Quase sempre ele ia dirigindo e eu, ao lado. Atrás iam a Marisa e o Isaías. Quase sempre. Criança tem cada uma. A gente jurava que a Marisa e o Isaías iam casar. Eu e o Jorge. Eles brigavam todo dia. Como a gente ria. Era uma alegria. Era mais fácil. Eram pedras e eram carros e eram elos. E eram segredos, mundos paralelos. 70. Éramos crianças sendo. É inacreditável a diferença com que adultos e crianças lidam com as pedras. O que fazem delas, aqui, é dentro do sapato e lá, embaixo da sola do pé descalço. Um dia Jorge não veio. Não avisou, nem apareceu. A gente bem que tentou, mas nem Marisa,
Nem Isaías, nem eu. Muito menos eu. Ninguém sabia dirigir o veículo. Pelo menos não com a narrativa de Jorge. Os cenários eram menos. Os personagens eram menos. As viagens, mais curtas. E acabou que a gente voltou mais cedo para casa. O pai de Jorge tinha muitas pedras dentro do seu próprio sapato. E quando as tirou, atirou-as em cima de Jorge. Silêncio. De tanto que a gente se olhou, desde menininho até menino maior, eu sabia, Jorge era bom entendedor de recados. E não quis mais me ver. 71. Nem na minha festinha de despedida ele foi. Foi quando eu cheguei aqui. Nesse centro. Pra mim é sul, pra mim é frio. E comecei a falar diferente. As pedras, pra mim, também já mudaram de lugar. Não são tantas, como as do pai de Jorge, e, apesar de me incomodarem um pouco, não as atiro na cabeça de ninguém. Marisa, Isaías, Boca do Rio. São imagens, memórias, lembranças, histórias. Gosto de risada no canto da boca, no fundo da alma não há mão que nos separe. Jorge era poeta. Foi ele que me ensinou essa canção. 72. Em uma escola pública tem uma professora grávida. Tem também uma aluna, 8 anos, uniforme manchado, sapatos surrados, que comprou um presente para o bebê. Reticências. Recado aos carniceiros de plantão: o futuro não acaba nunca. 73. Certa vez estávamos dentro, no interior, barco no rio, pé na mata, adultos e crianças. Vendo tudo aquilo que sempre estará e nunca será igual. Quando ouvimos alguns gritos que vinham de longe. A capital está em chamas. Nós adultos soubemos do fogo e ficamos com medo. Com raiva, não estávamos dentro para construir sobre cinzas. Não queimaremos nossas crianças. Vamos. Dissemos. Ainda temos um longo caminho pela frente. E continuamos, cada vez mais firmes, cada dia mais amorosos. 74. Continuam a dizer: os gelos do topo do mundo e também os do fundo estão derretendo a cada segundo, blá blá blá. Onde que é o topo do mundo? Se o planeta fica solto no espaço, quem disse que o hemisfério norte fica em cima? Perdão pela interrogação. Pergunta retórica, essa eu sei a resposta. Quem disse que o hemisfério norte fica em cima é quem mora no hemisfério norte. Quem desenhou os mapas? Ponto de interrogação. Qual é a orientação do sistema solar? Quem deitou nossa galáxia? Põe o Sol na vertical. E se os polos forem, na verdade, os lados? E se a África for o topo? Reticências. 75. Podia derreter tudo mesmo, ondas gigantescas, icebergs em festa, uma nova ordem. Sem os de cima. 76. É ancião. E a linha e a lã pertencem aos dedos velhos, vencem os anos, o cansaço, o inchaço dos pés e tecem os fios feitos de fé, de amor, de memória de antes. Não lembra de ontem. Nem do feijão queimando. Nem do canal em que a novela estava passando. Não lembra da senha do banco. Mas lembra do ponto, do molde, sabe de cor o intrincado mover das agulhas. Não sabe dizer quando aprendeu. 77. Mas sabe o tamanho exato da manga da gola. Sabe do laço de fita que enfeita a roupa feita no afeto para o filho do neto que está por nascer. A lã desse bordado aquece menos o corpo de quem veste do que o coração de quem vê. 78. Quem dorme, hora ou outra, acorda. Sou grato por acreditarem e não desistirem de mim. 79. Juntar 15 palavras que não combinam e nem rimam, mais 2 sinais de pontuação que se repetem, e fazer um poema sobre sua experiência de vida, tentando dar um aspecto universalizante para os versos. Não colocar esse poema num livro, que as pessoas, talvez, gastarão dinheiro para adquirir, pois seria necessário lapidá-lo com maior afinco para não ficar com cara de desleixo de quem escreveu a primeira coisa que veio na cabeça e não se deu ao trabalho de revisar, porque artista é tudo vagabundo mesmo. Volta pra Cuba, Petralha.
No entanto, escrevemos, lançamos. 80. Se falo que luto, luto. Ou só falo. Se a fala abala, é luta. Ou só fala. O sofá da sala é onde escrevo. Vale o verso? Ou sou panela? Só canela a ideologia. É luta. Ou tirania? Tira a raiva do discurso. Sobra seco. Ou poesia? Ponto. Micro-revoluções poéticas para grandes evoluções políticas. 81. De mão em boca, de boca ao ouvido, duvido quase sempre, confio como nunca nos gestos verbais, sons ancestrais de dança e canto e força e descoberta de gente que estava à míngua, mas fez da língua um jeito de surgir em meio a essa corrente que leva e amarra a gente. Sente, lava, é o momento de limpar a roupa e a alma. A água que escorre não é bela, poeta, é suja, anos de mágoas vomitadas nas pedras, nos rins, no estômago. Na beira ou no leito desse rio caos estamos aprendendo a ser, a ouvir, a falar, a se limpar. Às vezes, poeta, exageraremos no sabão. 82. Reconheço força, inteligência e poder em meus adversários. Acaso fossem burros, ignorantes e estúpidos? Para que lutar? Eu ganharia o quê? Desejo-lhes grandeza. Que existam. 83. Hoje pensei em um assunto no qual não tenho nenhuma opinião formada. Fiquei feliz e fui logo pensar em outra coisa. 84. Chegou 1984, chegou o ano 2000, 2017. Não temos mais fita cassete nem disquete, não temos cartes voadores nem carros magnéticos, e essa lista das aquisições e das perdas é interminável. As cidades estão maiores. Os prédios estão maiores, todos têm área verde. O futuro já é e desenha-se menos trágico que na telona. Não sinto saudades da aurora da minha vida e, de modo geral, todos vivemos mais e melhor agora do que há 20 anos. Apesar das loucuras, das dores, depressões. Minha vizinha me cuidava. Eu não cuido do filho da minha vizinha nem ela. 85. Do meu, e essa lista das perdas é interminável. Mas o amor é um valor declarado e defendido, propagado e pretendido, desbocado e desmedido. Não suportamos mais ver decapitações, assassinatos, e temos que assistir ao vivo em rede nacional, em rede social. Fomos educados e conduzidos, estamos confusos e oprimidos. Eu pelo menos não entendo como podemos viver encarcerados e espremidos entre a Idade Média e o infinito. Até quando? Lembrei de Hamlet e do KLJ. Estamos vivos. 86. Ainda sobre. Até que me sangrem os dedos ou as costas. Até que de mim escorra o último fio de vida. Pelo buraco no abdômen de bala perdida. Nesse momento ainda, e talvez depois, desejarei o abraço, o futuro. Fecharei meus olhos e não morrerei na calçada. Vocês, eu sei, chegarão. Já chegaram, na verdade, e não foi em vão. Não seremos aniquilados no lado oposto da contramão. 87. Somos capazes de resistir a mares imensos e gelados. Mesmo que não nos conheçamos por inteiro, que enxerguemos apenas a ponta de nós mesmos, sabemos, o invisível existe. Está escondido, submerso. E nos mantém. 88. Via lento é olhar céu em noite de estrelas. Nunca no mesmo lugar. Mas sempre lá. Alívio é ter uma lua cheia a cada 28 dias. 4 mudanças em 28 dias. SEMPRE. Ter céu é ter chão. VIO, que significa uma família de capivaras tomando sol na ciclovia do Rio Pinheiros. VI, quase todos estavam empolgados, para não dizer fascinados. 89. Com a possibilidade, dos mais jovens aos de muita idade, quase todos tolos e sábios, ouvidos e lábios, ricos e pobres, canalhas e nobres, caminhantes, cadeirantes, enfim. A promessa era boa, linda, a vinda da mais alta tecnologia ia ao encontro dos desejos de sujeitos que, cansados de tanta sujeira, sonhavam com novos mundos. Literalmente. Caminho sem volta, da roda ao drone.
Aplausos e mais aplausos, natural que fosse assim. Poucas vozes contestaram. A maioria dessa minoria, mulheres. Claro. 90. E no meio da festa dos aplausos, bexigas, fitas, purpurina, música e grana, sempre tem alguém azia. A louca, inconsequente, histérica, desocupada. Aquela drogada, macumbeira, maconheira, ignorada nas rodas, olhada com raiva e inveja camufladas em dó esquisita, que não pinta os cabelos, nem aliça, nem disfarça. Que aprendeu a viver sem o peso de seus antepassados. Essa uma, pois, resolveu ir contra a tecnologia. No meio da festa, na hora do champanhe, a voz rouca de outras vezes outros gritos não queria saber de viagem inaugural de Adão e Eva na lua, bebê extraterrestre, farsa. 91. Vocês são loucos. Não vão descansar até sumir e destruir com ela. Como a folha, que era verde qual o rio, que era doce, isso não pode continuar. Não. Me solta. Tirem as mãos de mim. Tirem as mãos. Ponto. The show must go on. Ponto. Foi tirada dali a força, cabelos revoltos, joelhos dobrados. O que sobrou de sua família sentia vergonha e não orgulho. A festa, obviamente, continuou. Futuros. Mares maiores. 95. Cheguei. Disse sorrindo o menino que fora abandonado pelo caminho. Não acaba nunca, carniceiros. 96. Ainda. Jamais seremos aldeia novamente. Ontem brincamos de casinha, eu, meu filho e a filha da vizinha. A mãe da menininha teve um compromisso, voltou mais tarde que o esperado. Estávamos completamente bem. Foi um passo e tanto. 97. Notícia de jornal. Ontem morreu o último analfabeto da nação. O fio, a linha XL, fronteira de nome, que põe pontos e traça limites invisíveis, separa. E ponto. Fundamentalmente separa. Põe as retas e rios em seu caminho e separa. O que? Ou quem? De quem? Em. De que? Para quê? Para quem? Em. Sabemos das leis e dos dinheiros que devem ser pagos para que se possa, em paz, cruzar de um lado da linha invisível para o outro. É necessária muita, mas muita imaginação, além de grana, para atravessar uma fronteira. Porque, do nada, de um rio, de um pedaço de mata, ou montanha, surgem os limites das nações. Erguem-se bandeiras. Ah, essas, flâmulas, pra que bandeira? Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Praterino. Mentiroso. Experimente chegar ao outro lado da linha X. Receba a esperança. Depois, a paz. Diz, como foi? Conseguiste tranquilamente ou tropeçaste na linha? Tropeçaste na língua? Ah! A língua é razão de orgulho. O idioma nacional. A bandeira nacional. O hino nacional. Como o tio, tudo aquilo que só tem no Brasil. Ser e estar, oprimido, com delícias locais, afinal, aqui, os refugiados podem falar saudades. Receberemos bem desde que sejam de um país decente, queiram trabalhar forte e honestamente, que não sejam nordestinos, porque já deu pra ver que não deu certo. Dizem, picham nas portas de banheiros de universidades, separar. Tal qual o muro proposto aos mexicanos. Reforçar a linha. Apagar a linhagem. A ascendência. Não dividir a herança. Clarear a aparência. Por aqui localiza-se a grande metrópole, centro financeiro, que dólares orienta os caminhos, e quanto mais para baixo, mais cinza, mais frio. Vejo pessoas, ruas, caos. O mar, os rios, e o que também sobrou de flor. Mas não vejo essa porra dessa linha que só faz dor. 85. País do FRO. 86. 100. Chegará o dia que desconfiarei das minhas certezas. 101. Sobre mães e exageros poéticos, poema dramático com alguns traços épicos. 1. Primeiro ato, tudo em excesso faz mal. Ensinou-me minha mãe. Segundo movimento, mãe.
Quanto ponho de sabão para lavar esse monte de roupa suja? Depende da quantidade de roupa suja, meu filho. Também não pode colocar o sabão direto na roupa, senão mancha. Para sempre. Não. É só precisa lavar de novo. Terceiro epílogo: vejo um homem quase menino crescido a gesticular, verbalizar, gritar e lavar roupa suja. Ele acredita que ainda não acertou a quantidade adequada de sabão. 1. Segundo definição de Anatol Rosenfeld, em teatro épico, é de perspectiva. 102. Um filme na palma das mãos, que estarão com os dedos entrelaçados em laços com quem se queira, um japonês magro, de camiseta regata curta, o umbigo de fora e o cabelo rosa, fones no ouvido e os olhos na rua, sorrirão o bom dia para a vizinha gordinha solteira que nunca casará, mas transará muito com vários rapazes e algumas meninas sempre por estar afim, e será feliz assim como todas as mulheres que poderão parir livres e quererão sentir firmes a dor do parto. Quase já nem se lembrarão das tristes histórias de suas bisavós que apanhavam de seus bisavós, que gerarão alguns herdeiros menos machos mais homens apesar da limitação dos cromossomos, te entenderão e estenderão a luta, os motivos, as folgas, os privilégios sem exceção, todos os cidadãos. 103. Das aglomerações urbanas desmembradas, diminutas, reduzidas, ficarão como que encantados pelo espaço cavado por nós entre os nós, no meio do caos digital em que é possível amar e se conectar de modo artesanal. Sentir os cheiros, olhar os olhos apesar do tamanho nojento da nossa atual cidade modelo. 104. Alguns disseram, muitas vezes, os gelos do topo do mundo e também os do fundo estão derretendo a cada segundo. Alguns não demos ouvido. Fiz poemas. De ombros. Compra carros. Inventa desculpas. Comprovaram cientificamente. Alguns ficariam felizes por estarem certos, alguns não ficaram felizes por estarem certos. Tem também aqueles, outros, para quem, apesar de tudo, nada mudou e continuam indo à praia. Ramos. Ramos, ramos. Mos. Ramos. 105. Se você fosse ou é adolescente, como escreveria um poema rimando dança e esperança? Mande seus versos para bitobelinati@gmail.com, que eu te mando os meus. 106. Acordos, peça P, R, U, B, L, M em 12 movimentos. 1. Certo dia, a justiça sentou para conversar com a paz. Mas não chegaram a um acordo. 2. Certo dia, a justiça sentou para conversar com a paz. Mas recusou-se a pedir desculpas pelo atraso. 3. Há algum tempo estão a justiça e a paz, conversando. A justiça fala, fala, fala. A paz ouve, ouve, ouve. 4. A paz, mesmo sendo muda, insiste em chamar a justiça para um acerto de contas. TUDOSOSDIAS. 5. A justiça é cega. A paz é muda. Imagine a conversa. 6. A justiça é cega, surda, muda, paralítica, vacilante, seletiva, insuficiente, indiferente, subjetiva, discurso, resultado, escolha, uma ideia, inventada pelos homens, humana, cretina, lerda, lenta, lesmática, raquítica, branca. A justiça é mais branca que a paz, velha demais, necessária, o menos pior, relativa, capitalista, ardilosa, amiga, inimiga, maquiagem, gordofóbica, caduca, caquética, ultrapassada, infeliz, uma estátua, uma balança, uma instituição, um ministério, uma. 107. Franquia, um mistério, nojenta, inexplicável, blá blá blá, retórica, teórica, frágil, poderosa, predadora, presa, ave de rapina, mínima, arma, armadilha, mordaça, limitada, ridícula, partidária, egocêntrica, esquecida, obediente, preguiçosa, cruel, rigorosa, revigorante, revoltante, um jogo de cena, arrogante, exibida, divina, terrena, masculina, machista, racista,
um ponto de partida, um ponto de vista. 7. A justiça, para mim, é um esquema. A justiça, para você, é. 8. A ideia de justiça, cega. 9. Quem nasceu primeiro, a paz ou a justiça? 10. Completamente exausta, a paz gritou para a justiça. Você tem que ir antes, porra. 11. Quando a justiça e a paz estavam finalmente chegando a um acordo, chegou a meritocracia. 12. Sabe o que a paz disse? 108. Ponto. Estamos cansados, meu amor. A injustiça desconhece grandes distâncias no espaço e no tempo. Insiste sempre, chega, carrega e arrasta o resto, o que sobrou do gesto. Carcaças catinguentas, colchão manchado na calçada, velhos no asilo, tudo que ninguém quis no rastro, barulhos e escombros da violência. Essa, sem fim. Ponto. Estamos atentos, meu amor. Talvez por isso, cansados. De tanta vigília de tantas crianças. A coragem reconhece grandes distâncias no espaço e no tempo. 109. Persiste, nem sempre vem, mas traz tintas, fala novas línguas, traduz as cores da violência. Respiramos, e a bomba do aquário, tudo o que precisamos no claustro, triunfos e sonhos da paciência. Ponto. Estamos juntos, meu amor. Talvez por isso, atentos, certamente por isso, resistentes ao cansaço. Ainda e por enquanto. Grandes distâncias no espaço e no tempo constroem pontes. Estruturas, colunas, vigas. Mas não é concreto, nem ferro, nem basalto. É substância ainda não nomeada, forte e maleável, inventada. 110. E reinventada a cada nova empreitada de todos aqueles que se dedicam a querer inventar, colorir, envelhecer. Uma mesma casa e vidas de outras pessoas, nada a perder. Temos lastro, orgulhos e encontros da convivência. 111. Diário de bordo. Hoje foi dia de grande descoberta. Quando o vento está favorável, motores não são necessários. Olhos abertos e talvez seja possível decifrar caminhos na superfície da água sem sequer olhar a vela. Ou olhar, se quiser. Dilemas são decisões. De olhos fechados, sentir o vento contra peito na proa. Reabri-los a tempo de ver brilhar ao longe no céu mar a montanha de gelo solitária. Navegava como nós, menos pretensiosa, é fato, sem saber aonde ia, mas já à espera de seu fim. Mudamos comandos, itinerário, rota, pois não é todo dia. 112. Que recebemos, e percebemos, um brilho, mistério que está com os dias contados. Seguir, manter distância, observar, registrar e imaginar. Foram dias de grandes descobertas. Lado a lado, sob sol e lua, pude ver o derretimento gradual, lento, gigante, sem som. Estava vivo a despeito da minha incapacidade ocular. Via o que era antes de piscar os olhos e o que sobrava depois. Mas não o segredo. Confesso, enraiveci, foi-me impossível ver o desaparecimento. Degelava no exato movimento da pálpebra. Nesse abrir e fechar fiquei. Horas. Ponto. 113. Ponto. Anos. Tentando capturar com minha humanidade o momento justo. Teimar, demorar, não desistir. O fim ainda está longe e eu não preciso registrá-lo. 114. E X aqui, antes, passeava um rio. X aos 76 anos de idade pude finalmente banhar-me no rio da cidade onde nasci. X chamava-se Lua. Lembro bem. Antigamente, ela brilhava no céu quase todas as noites. Era tão linda, meu filho. Mas a fome do homem não tem fim. Às vezes vinha assim, redonda. Às vezes, em forma de meia-lua. Às vezes, se escondia. Às vezes, vinha de dia. Branca, amarela, cinza. 115. Refletia a luz do sol, mas era dona de sua própria luz. O que ela fazia com a luz do sol nem o próprio sabia fazer. Então, deixava ela brilhar. Era feita da mesma matéria que são feitas as montanhas, os rios, as árvores, a seiva,
feito sangue correndo na veia, feita de força indizível, feito gestação, feto crescente no ventre, o parto, feito caverna e silêncio, feita antes do tempo, feita de infinito, meu filho, feito um mar, mar que ela dominava, aliás, feita disso, de mistério. Disseram, uma vez, que era feita de minério de ferro, de alumínio, de basalto. Reticências. Tem cabimento? A lua ser feita de basalto. 119. O mundo não será salvo. Seu cheiro me acalma. Iceberg foi composto em Archbook Italic e Archbold de diversos tamanhos, impresso na gráfica PS7 na primavera de 2017 em papel LD Offset 90 GM2 para o selo do burro. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Iceberg Bitulinati. Janaina Moitinho revisou. Daniel Michoni designou e fez a arte da capa.